No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre uma autora brasileira. A gente vai falar sobre a Ruth Rocha, uma das autoras mais importantes na literatura infantil do nosso país. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você é novo por aqui, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo. Este vídeo aqui está sendo feito especialmente para as crianças do segundo ano da Escola Mário Quintana, lá de Pelotas. Eles estão desenvolvendo um projeto muito legal que se chama Dupla Delícia. É um projeto em que ao longo do ano eles têm conhecido 4 autores. E eles me convidaram para participar e trazer também algumas informações sobre uma autora muito especial, que é a Ruth Rocha, que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Esse nome, Ruth Rocha, não deve ser desconhecido de vocês, né? Bom, a Ruth Rocha é uma autora brasileira, hoje já com seus 89 aninhos, mas ainda está ativa, que já escreveu e publicou mais de 200 livros infantis. E o seu livro mais famoso é esse aqui, Marcelo Marmelo Martelo, que já rendeu para ela a venda de mais de 5 milhões de cópias. Tem um monte de Marcelo por aí. Se você é adulto, provavelmente você conhece essa história, já leu na época da escola ou já viu por aí. Esse foi um livro publicado em 1976, mas ele continua sendo um grande sucesso entre as crianças e os adultos. Eu estava assistindo e lendo algumas entrevistas da Ruth Rocha e em uma dessas entrevistas ela falou que o incentivo maior para a leitura é com a família, é tarefa da família, é papel da família, que é em casa que a gente aprende de verdade a gostar de ler. Bom, eu concordo completamente com ela. E eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como ela começou a gostar dos livros. A família dela era uma família que gostava de histórias. A mãe dela contava muitas histórias para ela, histórias da família mesmo, coisas que haviam acontecido por ali. O avô contava contos clássicos, mas com um jeitinho todo especial. Ele colocava nessas histórias, nos contos clássicos, alguns aspectos da cidade onde eles moravam ou de algum lugar que eles conheciam. Os primeiros livros que a Ruth Rocha leu sozinha e que ela mais lembra são os do Monteiro Lobato. Aqui em casa eu tenho 2. Memórias de Emília e Caçadas de Pedrinho. Durante a adolescência, ela foi conhecendo outros autores brasileiros, como Manuel Bandeira, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa. Mas ela não começou a escrever histórias assim, logo de cara, logo no começo da vida. Bom, primeiro ela já trabalhava em escolas, ela era orientadora escolar, e ela começou escrevendo para adultos, uma coluna sobre educação numa revista, a revista Cláudia. Nem sei se essa revista ainda existe, mas eu lembro que a minha mãe comprava de vez em quando e eu lia também. E a escrita para as crianças, as histórias para as crianças, ela começou escrevendo também em uma revista, na revista Recreio, que eu tive muitas. Provavelmente eu li alguma história da Ruth Rocha nessas revistas, mas eu não lembro. E hoje em dia eu nem tenho mais elas para poder conferir. A primeira história que a Ruth Rocha escreveu foi Romeu e Julieta, e o momento que originou essa história foi muito interessante. A Ruth Rocha tem uma filha, e a filha dela gostava muito de histórias, gostava muito de ouvir as histórias das coisas, e ela pedia muito para a mãe dela contar as histórias das coisas, como a história do ovo, ou a história da cadeira, e a mãe dela ia inventando uma história ali e contando para ela. Um dia, a filha da Ruth Rocha fez uma pergunta um pouco complexa para a mãe dela. Ela perguntou por que as pessoas pretas eram pobres. Essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta bem complexa. E para responder essa pergunta de uma forma que essa criança ia conseguir entender, a Ruth Rocha precisou criar uma história. E essa história virou o seu primeiro livro, Romeu e Julieta. Eu não vou contar que resposta ela deu para a filha dela. Se você quiser saber, procura o livro. Eu tenho mais alguns livros da Ruth Rocha aqui em casa que eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho esses 2 aqui, Quem Tem Medo de Monstro e Quem Tem Medo do Ridículo, que fazem parte de uma coleção, que é a coleção Quem Tem Medo. Mas o meu livro favorito dela é esse aqui, O Menino que Aprendeu a Ver, que faz parte de outra coleção, faz parte da coleção Vou Te Contar.
Essa história é muito legal. Ela fala do processo de alfabetização de um menino. É um livro muito bonito que eu já contei para os alunos do Mário Quintana. Ah, mais uma curiosidade. Os livros da Ruth Rocha não são sucesso só aqui no Brasil. Vocês sabiam que os livros dela, alguns dos livros dela, foram traduzidos para outras línguas, para outras 25 línguas? É muito livro, é muita língua. Então agora, uma dica especial, sempre que você for numa biblioteca, dá uma procurada na Ruth Rocha. Provavelmente vão ter muitos livros dela. Dá uma olhada, escolhe os teus favoritos para ler. Mostrei para vocês quais livros eu tenho aqui. Entre esses, o meu favorito é esse aqui, O Menino que Aprendeu a Ver. E agora eu quero saber, com tanto livro que a Ruth Rocha tem publicado por aí, mais de 200, quais você já conhece? Conhece algum que eu não tenho? Você tem algum que eu não tenho aqui? E qual é o teu favorito? Conta pra mim ali nos comentários, vou adorar saber quais são as outras histórias mais legais que a Ruth Rocha tem. Qual será o livro mais legal de todos da Ruth Rocha? E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou do vídeo, curte, deixa teu joinha e compartilha ele. Manda ele para outras pessoas que podem gostar também. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!